Vocês me perdoam, eu estou meio com a garganta meio embargada, mas vamos ao que interessa, né? Abra sua Bíblia aí. Na primeira carta de Pedro. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores que estão aí de volta, né? Aproveitaram bastante, agora é mão no arado, né, pastor? Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que estão conosco, alcançando fé igualmente, precisa pela justiça... Não, peraí. Desculpa, é porque aqui está, eu li a segunda carta. Capítulo 5, versículo 1, 1 Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo sacerdote, ou em outras versões, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, mancebos ou jovens, tem bastante jovem aí hoje, né? Os jovens, revestivos de toda humildade. Repita comigo aí, amados. Humildade. Pode ser mais forte. Humildade. Então se revistam de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Somente até aqui, querido. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Fala conosco, Pai, mais uma vez, não o que queremos ouvir, mas o que é necessário para a nossa alma. Eu quero te louvar, te agradecer, que meus irmãos possam estar com os corações abertos para receber mais uma porção da tua palavra. Que eles possam sair daqui, Pai, transformados pelo poder da tua palavra, assim como o Senhor tem me transformado a cada dia. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, ele vai falar, né, a respeito de liderança, vai falar também a respeito dos jovens, né, dos jovens honrarem os mais velhos, mas eu quero me atentar aqui ao versículo 6, amado, porque eu quero falar um pouquinho, né, sobre a mão de Deus sobre a nossa vida, né, porque o que seria de nós se a mão de Deus não estivesse sobre a nossa vida? Eu sei que todos nós enfrentamos desafios, amado, seja financeiro, emocional, espiritual, todos os dias nós temos que matar um leão. Pedro, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu a esse povo que estava disperso, né, que se encontrava na Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como a Turquia. E Pedro, ele está encorajando o povo cristão, ele está encorajando o povo a perseverar, amado, em fé, diante dos desafios e diante das perseguições. E Pedro, ele vai nos trazer uma esperança. Que esperança é essa, André? A esperança do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitar.
e trazer salvação à nossa vida. Então, Pedro está trazendo uma palavra de esperança, de ressurreição a esses crentes e está exortando o povo a se alegrar, a fé, para que o povo não venha desistir. E no versículo 6, amado, ele vai dizer: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Então eu quero começar essa pregação dizendo que o melhor lugar para que eu e vocês possamos estar é nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então eu quero aqui, separar 3 pontos básicos aqui. E o primeiro ponto é: a mão de Deus, ela está sobre nós, amado. Isaías capítulo 59, versículo 1, vai anotando aí para a gente ganhar tempo. Vai dizer assim, ó: e eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Ou seja, independente do que nós venhamos a fazer, amado, independente do que nós venhamos a estar passando, vivendo, se é emocional, se é físico, se é espiritual, a mão do Senhor, ela nunca está encolhida, amado. A mão do Senhor, ela sempre está estendida para nos alcançar, para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar um direcionamento. É isso que Isaías está falando. Não só a mão, mas os seus ouvidos não estão surdos, não estão fechados, mas estão abertos para todo o propósito que eu e você viemos a colocar diante dele. Porque a palavra diz que os ouvidos dele não estão surdos. Então ele ouve a minha e a sua oração. Amém? Então Deus sempre está de mãos estendidas sobre nós para nos abençoar. O Senhor nunca retira de nós a sua bondade e a sua misericórdia. Mas infelizmente, amado, todos os dias nós temos visto homens e mulheres se afastando da presença de Deus. Então não é o Senhor que encolhe a sua mão, não é o Senhor que tapa os seus ouvidos, somos nós, seres humanos, que nos afastamos da presença de Deus. A grande verdade é essa, mano. É o homem que se afasta de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu. E a morte de Cristo foi a morte de cruz. E até na morte de Cristo, Ele está de braços abertos para nos receber. Porque Cristo morreu no madeiro com as suas mãos estendidas. Para salvar quem? Eu? Você? O irmão? Não, amado. Salvar toda a humanidade. Mas nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque não querem reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Mas a mão dele continua estendida para todos aqueles que querem. E as suas últimas palavras, antes de Jesus morrer, foi: Pai, está consumado. Jesus Cristo morreu, mas a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si nossos pecados, nossas transgressões, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Ele levou sobre si nossos pecados, para que eu e você, através da ressurreição de Cristo, possamos ter uma esperança de um dia ter uma vida eterna com Ele, porque Ele continua de braços abertos, independente do que nós venhamos a fazer. Porém, temos que nos arrepender e abandonar o pecado. E não é fácil, amado, porque a nossa carnalidade, a nossa carne, ela não se converte. E a Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado, faz da palavra uma mentira. Todos nós temos um pecado, mas cabe a mim e a você todos os dias confessar ao nosso Senhor, porque Ele sempre vai estar de braços abertos.
As suas mãos sempre vai estar aberta para nos receber. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, a mão de Deus é forte e poderosa. Abra sua Bíblia aí, Isaías 43, versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já nos conhecia. A palavra diz que Ele nos conhece, mesmo desde antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, irmão. O Senhor já te conhecia. Tudo que nós venhamos a fazer, amado, pode ficar em oculto para mim, para o pastor, para a igreja, para a nossa esposa, para o nosso marido, pode ficar oculto para o nosso patrão, para o nosso vizinho, para o nosso Senhor, não, amado. Nada que eu e você venha a fazer fique oculto, porque Ele me conhece e Ele te conhece. E a Bíblia diz que Ele bem sabe qual é os pensamentos que tem sobre a mim e sobre a tua vida. Pensamentos de paz, não de mal, para nos dar um fim a qual nós tanto anelamos e esperamos. Mas nós temos que confessar os nossos pecados, porque não existe poder maior do que estar na mão do nosso Senhor. Ele sabe de tudo, de todos, a todo tempo, o dia todo, todo momento. Não tem para onde nós corrermos. Antes que houvesse dia, Ele já era. E não há ninguém, amado, que possa nos livrar da mão dele. Essa é a grande verdade. Isaías 62, versículo 1 vai dizer: eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Israel: eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. É isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida, amado. Nos dá o galardão naquele grande dia. Porque Ele vem. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. E a Bíblia diz que Ele vai vir sobre as nuvens. Para buscar quem? A mim? Ao pastor? A pastora? A Laura? Não, amado. A sua noiva. A sua igreja. Mas nós temos que estar firmados em fé. Nós temos que ter convicção de quem Ele é na nossa vida. Nós temos que estar não somente no centro da vontade de Deus, mas debaixo da sua poderosa mão. O salmista vai dizer no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Preste atenção, é aquele que habita. Não é aquele que vem uma vez ou outra, não é aquele que é simpatizante, não é aquele que vai, volta, oscila como a onda do mar, uma hora está aqui, uma hora está lá. Não, não, é aquele que habita. A habitação fala de moradia, fala de constância, fala de intimidade. Nós precisamos habitar todos os dias na casa do Senhor. Mas eu não estou falando do templo só que parede, não. Nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. E descansar, diaconisa Ana. Não é viver ansioso, preocupado, desesperado, nervoso, agitado. Não, não, amado. A Bíblia é bem clara. O mal está aí, amado. E basta cada dia o seu mal. E não tem como nós mudarmos isso, amado. Então qual é o meu e o seu papel? Descansar. Entrega ao Senhor. More com o Senhor. Habite na casa, no esconderijo do Senhor. E descansa. Porque Ele vai fazer. A Bíblia vai dizer, porque o versículo continua. Diz o Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus, em quem eu confio.
Tem alguém que confia no Senhor? Então descansa, amado. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle da minha e da tua vida, amado. Tudo que eu e você venhamos a passar é para crescimento, é para testemunho, é para nós glorificarmos e honrarmos o nome dele, amado. Mas ele nunca vai tirar a mão da nossa vida. Ele nunca vai tampar os seus ouvidos, porque ele mesmo disse: a minha mão está estendida, os meus ouvidos estão abertos, mas nós precisamos clamar, ter relacionamento, intimidade. Se a nossa confiança está no Senhor, Ele sempre vai ser a nossa fortaleza. Porque Ele diz isso. Ele é o nosso escudo e fortaleza. É Ele que é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, na hora do nosso desespero, na hora que as contas apertam, na hora que nós recebermos um diagnóstico de enfermidade. Muitas das vezes nos deixamos abalar, nos deixamos se entristecer, nos fragilizamos. Vem pensamentos sobre a nossa mente que nós já não conseguimos dominar e nos abatemos e nos deixamos levar pelos sentimentos. Mas quando nós nos escondemos nele e confiamos nele, podemos descansar, mano. Por mais que as circunstâncias se levantem, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele sempre vai ser a minha e a sua fortaleza. Todas as vezes que vir um pensamento negativo, todas as vezes que vir um diagnóstico sobre mim, sobre a sua vida, coloque diante do Senhor, entregue ao Senhor, confie nele e fale para ele: Senhor, a minha humanidade não pode, não resiste, não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. Ele pode todas as coisas, amado. Porque Ele que te criou, Ele que te formou. E foi para um propósito. Qual o propósito, André? O adorar. Nós fomos feitos para adorar o Senhor, mas nós precisamos reconhecer isso. Terceiro ponto, mano. A mão de Deus, ela nos ensina. E nós temos muito que aprender com o Senhor. Porque tem um momento da nossa vida que a gente acha que sabe muita coisa. A gente acaba ficando soberbo. Porque a gente fez faculdade, teologia, faz um cursinho aqui, um cursinho ali. É líder de ministério, é líder disso. Aí a gente deixa a soberba entrar. E nós já vimos muitos e muitos irmãos se perderem assim. Então, todos os dias, amado, abra o seu coração para aprender com o Senhor. Porque Ele sempre vai nos ensinar. Enquanto nós estivermos peregrinando, é uma caminhada de aprendizado. A mão do Senhor tem muito a nos ensinar. Salmos 123, versículo 1. A ti, que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva, a mão de sua senhora, assim os olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Os nossos olhos têm sempre que estar voltados para o meu e para o seu Senhor. Devemos sempre olhar para as mãos de Deus, aguardando com expectativa o agir de Deus em nosso favor. Quando seguimos a mão de Deus, tudo acontece para o nosso bem. Por quê, André? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos direcionar. Romanos 8, capítulo 1. Agora, pois já não há mais condenação. Para quem? Para quem? Para os que estão
em Cristo. Tem alguém aqui em Cristo? Glória a Deus pela sua vida, mano. Porque não há mais condenação. Todas as vezes que aquela voz negativa vir no seu ouvido, repreende dela. Fala: Satanás, tu já foi derrotado. E o teu destino é só um. O meu Senhor disse que não há mais condenação sobre a minha vida, porque eu me arrependi de tudo aquilo que eu fiz no meu passado. Ficou no passado. Hoje você tem um Salvador e Redentor, e se chama Cristo Jesus. Então não há mais condenação para os que estão em Cristo. Nós precisamos estar em Cristo, andar com Cristo, viver Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque a condenação era a morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio e pagou um preço pela minha, pela sua vida. Se continuarmos lendo o versículo 17, vai dizer assim, ó: agora somos filhos e herdeiros de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. E a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Então, o mundo lá fora está aguardando com expectativa, olhando para a nossa vida, só esperando isso aqui, ó, para falar assim: para ser crente igual ele, quero não. Mas para a honra e glória do nosso Senhor, quando nós colocarmos o nosso pé lá fora, nós vamos ser uma testemunha viva, uma carta viva. Paulo diz: se necessário for, não precisa nem abrir a boca, mano. O que tu faz, como tu anda, a tua procedência, o teu dia a dia, fala por si só quem você é em Cristo. Nós somos filhos e herdeiros. Nós temos uma herança, mano. Nós temos uma herança através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos expressar a vontade de Deus na vida dessas pessoas que se encontram lá fora, para que elas possam sentir a poderosa mão de Deus sobre as suas vidas e que elas venham se converter ao mesmo Senhor da minha e da sua vida. Porque um dia nós também estávamos lá fora, perdidos, desgarrados, éramos inimigos de Deus, éramos transgressores da lei, mas hoje nós somos salvos em Cristo, pela graça do Senhor. Favor imerecido, nem eu e nem você merecemos, mas nos alcançou. Amém? Apóstolo Paulo começa no versículo 28, ele continua dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que eu e você venhamos a passar, mano, nessa vida, nessa peregrinação, não se compara com aquilo que o nosso Senhor já preparou para mim e para você, mano. Não se compara, porque sabemos que todas as coisas já estão preparadas para a nossa vida, para nós vivermos com Cristo. Então não se desespere, mano. Não perca a fé. Não desanime, porque a Bíblia diz que nem altura, nem profundidade, nada, Átila, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, não é dificuldade, não é riqueza, não é pobreza, não é enfermidade, não é vida, não é morte, não é anjo, não é principado. Nada disso pode me separar do amor de Cristo, se eu verdadeiramente reconhecer Ele como Senhor. Só tem uma coisa, mano, que pode nos separar. Somos nós mesmos, se nós permitirmos, se nós nos deixarmos ser enganados pelo príncipe desse século. Então, amado, tenha uma vida de oração, de busca, leia, ore, jejue, porque não é fácil. Todos os dias o nosso inimigo está ao nosso derredor.
só rugindo como leão, esperando uma oportunidade, uma brecha, uma legalidade, para que Ele possa entrar e se andar na nossa vida. Você ama a Deus? Então permaneça nas mãos do Senhor. Se humilhe, se arrependa, confesse todos os dias os seus pecados, mas nunca abandone a presença de Deus. Venha se arrastando, mano. Venha ferido, magoado, triste, chorando, abalado. Venha, seja como for, amado, venha, não desista. Porque já foi pago um preço pela mim e pela sua vida. Então as mãos de Deus, ela está sobre nós. A mão de Deus, ela é poderosa para nos manter fiel. E a mão de Deus, ela sempre tem algo para nos ensinar. E essa noite não é diferente. Jeremias 29:11 vai dizer: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. E eu ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscareis de todo coração. Nós temos que ter o nosso coração voltado para o Senhor. A palavra de Deus vai dizer, lá em Hebreus 4:12, que ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É ela que penetra, que faz divisão entre juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra de Deus, amor. Então nós temos que meditar na palavra de Deus. Não há outra saída. É ela que faz a divisão. É ela que penetra no mais profundo do nosso coração. É a palavra do nosso Senhor. E eu quero começar a finalizar aqui por causa do tempo, dizendo que a mão de Deus está sobre a nossa vida, sobre a nossa família, mas que nós possamos nos humilhar na presença de Deus, confiando na sua sabedoria, na sua soberania, no seu poder, pois Ele nos exaltará no tempo certo, se nós nos submetermos à sua vontade. Nós precisamos confiar em Deus, amado. Nós precisamos acreditar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ah, André, mas é porque tu não sabe o que eu estou vivendo. Realmente, amado, eu não sei mesmo não. Mas você também não sabe o que eu tenho vivido, o que eu tenho passado, o que eu tenho enfrentado. E o que eu tenho lutado contra o meu homem interior, todos os dias, para mim não desistir. Porque o mundo aí fora, as circunstâncias que nos cercam, a tendência é essa, mano. Foi a palavra de quarta-feira. Muitos se apostatarão da fé. Por quê? Porque estão deixando se levar pelo sistema do mundo. Estão deixando se levar por aquilo que está afligindo, afetando a sua mente, seu psicológico. Mas se nós renovarmos o nosso homem interior, vai dar certo, amor. Continue crendo que a sua vida está na mão do Senhor, amém? Então, continuamos confiando em Deus, amado. Sabe, que a humildade nos leve à exaltação eterna em Cristo Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, irmão. Não sei o que você está enfrentando, qual o desafio. Se é enfermidade, se é emprego, sabe? Se a tua vida espiritual não está muito firme, se você está balançado. Eu sei que eu estou vivendo um pouquinho de cada coisa. Não tem sido fácil, mas eu estou permanecendo em Cristo, porque Ele é o Senhor da minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que eu sou capaz de fazer sem a presença dEle. Se nós permitirmos
voltar ao velho homem, mano. Então permaneça firme, sabe? Não desista. Eu quero chamar aqui o Ministério de Música. 2 Crônicas, eu sei que o contexto aqui é outra, mano. Mas capítulo 7 vai dizer assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ano de expansão, mano. Ano de crescimento. Viramos um ano agora. E eu creio que, não só como eu, muitos de nós, virou o ano, mas os desafios continuam. A luta, a labuta continua. As enfermidades em muitos continuam. O desemprego para muitos continua. A vida espiritual para muitos continua. Mas Deus está falando, se o meu povo, tem povo de Deus aí? Se humilhar, amado, orar, buscar, reconhecer que Ele é o Senhor, Ele vai ouvir, Ele vai sarar aquilo que está te causando dor, aquilo que está fazendo a tua alma sangrar. Então ore, busque o Senhor, para que nós venhamos crescer, avançar, para que nós venhamos a ser testemunho, para que as pessoas olhem para a nossa vida e possam querer conhecer que Cristo é esse, a qual nós servimos. Amém? Que nós venhamos a nos humilhar diante de Cristo e reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Então, nessa noite, lance sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós todos os dias, o dia todo, pois se estamos aqui, é porque a sua bondade e misericórdia um dia nos alcançou. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, mano. Quero chamar o pastor Gerson aqui. Eu não sei o que você está enfrentando, mano, mas quando Pedro escreveu essa carta, Pedro estava preso em Roma. E o imperador Nero decretou a morte dele, amado, como a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte de crucificação. Esse mesmo Pedro, que negou a Cristo 3 vezes, falou para Nero assim: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, então me crucifica de cabeça para baixo. A minha pergunta nessa noite é, amado, será que eu e você estamos prontos, preparados para morrer por aquele que morreu no nosso lugar? Por aquele que se entregou? Uma palavra de reflexão, amado, para que nós venhamos a estar atentos no ano de 2026, para que o Senhor nos renove todos os dias, para que o dia que o inimigo bater na nossa porta, nós possamos estar firmes em Cristo. Amém?